Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre trigonometria, isto envolvido então na disciplina de matemática do nono ano. Vou então aplicar aqui neste vídeo as ideias que apresentei no vídeo assim um pouco mais teórico anterior a este. O problema é o seguinte: observa a figura que se segue e determina então a altura do edifício, quer dizer, a altura do edifício será esta medida toda. Apresenta todos os cálculos que efetuares e o resultado final arredondado às unidades. Bem, nós queremos então determinar aqui a altura do edifício. Quer dizer, eu aumentei assim aqui a imagem para fazer assim aqui algumas coisas. Reparem que a altura do edifício, quer dizer, é o comprimento, né? É o comprimento disto tudo. Quer dizer, eu este comprimento, este lado, imaginando isto como se fosse um lado, eu não tenho este comprimento envolvido num triângulo, quer dizer, não tenho. Mas eu estou aqui olhando para a imagem, eu estou a ver aqui não um, mas sim dois triângulos. Estou a ver assim aqui este triângulo, que está assim aqui a ser gerado por este poste de iluminação, onde este triângulo é retângulo, não é? E estou a imaginar aqui outro, né, que é este segundo assim, que eu estou aqui a demarcar assim a laranja. Quer dizer, tenho também assim aqui este triângulo que é retângulo, Tudo bem. O que é que me apetece fazer então aqui? Dividir assim aqui a altura do prédio em duas. Obviamente não sei se vão ser iguais, mas dividir em duas. Quer dizer, deste triângulo que tenho aqui, vou então designar esta altura como altura 1, né? H1, e deste triângulo aqui a verde vou chamar assim aqui H2, de tal forma que a minha altura toda do prédio seja então a soma destas duas alturas, quer dizer, H1 mais H2 juntos, né? Juntas, estas duas medidas juntas vão-me dar a altura do prédio todo. E porquê é que eu estou a fazer esta partição? Porque a altura 1 está metida num triângulo retângulo e a altura 2 também está metida num triângulo retângulo. E eu, para aplicar trigonometria, preciso de triângulos que sejam retângulos, ok? Então, vou desenhar assim aqui o meu triângulo verde. Quer dizer, tenho assim aqui este triângulo verde, que é retângulo. Tenho assim aqui a minha altura 2. Tenho este ângulo que são 60 graus e tenho aqui este cateto que são 5 metros. Quer dizer, tenho assim aqui este cateto que são 5 metros. E o que eu quero determinar é esta minha altura 2. Visto que tenho um triângulo retângulo, tudo bem. Então podemos aplicar trigonometria a este triângulo. E como tenho a medida de um dos lados do triângulo e tenho um dos ângulos excluindo os 90 graus, então está tudo. Como é que a gente faz isto? Sempre da mesma forma. Vou-me posicionar assim aqui no ângulo, não é? Imaginem que eu estou assim aqui no ângulo e vou sempre procurar o que tenho e o que quero. E então, se eu me posicionar neste ângulo 60 graus, o que eu tenho é a medida do cateto adjacente e o que eu quero determinar é assim a medida do cateto oposto. E então a pergunta que deve pairar sobre as vossas cabeças é qual é a razão trigonométrica que a gente vai utilizar. Para isso, lembrem-se daquela palavrinha, né? Só que à toa. Só que à toa. Sempre esta palavrinha. Se eu quero, qual é a razão que me relaciona o cateto oposto, O, com o cateto adjacente, A, OA só pode ser a tangente, não é? O oposto adjacente só pode ser a tangente. Então é isso que eu vou escrever. Tangente daquele ângulo, ou seja, de 60 graus, será igual à medida do cateto oposto, que será então a minha altura 2, a dividir pelo cateto adjacente, que tem então um comprimento de 5 metros. E agora é só resolverem a equação, né? Se este 5 em ordem H2, altura 2, né? Que é isso que eu quero determinar. Se o 5 está a dividir, passa a multiplicar. Ou seja, isto é equivalente a eu dizer que a altura 2 é igual a 5 vezes, né? Está a dividir, passa a multiplicar. Eu quero isolar este H2, 5 vezes a tangente de 60 graus. E então tenho assim aqui definida a minha altura 2, quer dizer, esta já está. Agora, esta já está. Para determinar a altura do prédio, só me falta determinar aqui a altura 1 e depois adicionar ambas. Para determinar a altura 1, eu vou pensar no outro triângulo, né? Naquele triângulo que está assim ali a laranja.
que é assim um triângulo, que também é retângulo, não é? Este triângulo também é retângulo. Sei que este ângulo é 52, né, graus, e o que eu tenho, a medida que eu tenho deste triângulo é a minha hipotenusa, que é 12, e quero então determinar esta altura 1. Isto é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Vou-me posicionar assim aqui no ângulo, né? O que é que eu tenho, o que é que eu quero. Tenho a medida da hipotenusa e quero determinar o cateto oposto. Então vou pensar qual é a razão trigonométrica que relaciona o oposto com a hipotenusa. Bem, oposto e hipotenusa é OH. OH, então, só pode ser o seno. Então é isso que eu vou escrever. O seno daquele ângulo, ou seja, 52 graus, é igual só, né, oposto a dividir pela hipotenusa. O cateto oposto é então a minha altura 1 a dividir pela hipotenusa, que é 12. É só resolverem esta equação agora em ordem altura 1. Teremos então que a altura 1, se o 12 está a dividir, passa a multiplicar 12 vezes o seno de 52 graus e tenho então aqui assim definida a minha altura 1. Como a altura do prédio era a soma destas duas alturas, né? Então está tudo. Vou então determinar agora a altura do prédio. Quer dizer, a altura do prédio H, que é igual a H1 mais H2, né? A soma das duas alturas. Vou ter então 12 seno de 52 graus mais 5 tangente de 60 graus e vou então agora aqui efetuar o cálculo para saber a minha altura. Tenho que perceber aqui qual é o arredondamento que é referido, ou então se é o valor exato. Termina a altura, apresenta todos os cálculos que efetuares e o resultado final arredondado às unidades. Então vou pegar na minha calculadora, vou introduzir esta operação toda na calculadora, usando as razões trigonométricas, e vou então determinar o valor. Bem, efetuando aqui então este cálculo com a calculadora, está assim 18,1163, blá blá blá, né? Eles queriam o arredondamento final às unidades, quer dizer que eu tenho que escrever o número até à vírgula, né? Então vou espreitar assim para o número que vem à direita, como é 1, quer dizer é inferior a 5, então mantemos o 18. Quer dizer que a altura do prédio serão 18 metros e então a questão estaria resolvida. O que é que eu quero frisar aqui? Perdemos a altura não entra em nenhum triângulo retângulo, mas vocês imaginem uma série, um triângulo, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, de forma a enquadrar essa medida num triângulo ou em vários, e depois, desde que esses triângulos sejam retângulos, porque a trigonometria, estas razões é só para triângulos retângulos. Depois é saberem muito bem as formas trigonométricas, né? Esta palavra ajuda imenso, e depois usarem a tal estratégia, meterem-se em cima do ângulo, perceberem o que têm e o que querem, qual é a razão que trabalha com essas medidas, entre o que têm e aquilo que querem, escrever a forma e resolver a equação em ordem àquilo que vos estão a pedir e a coisa está resolvida. Ok? Fica então assim aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.